Boa noite, estudantes da doutrina, que a paz de Jesus vos envolva a todos nesta noite, no momento em que vão assistir a este vídeo. Hoje nós vamos estudar e ler o capítulo número 49, o penúltimo deste livro, estamos mesmo no fim, quase a acabar. E vai ser um capítulo muito bom, porque André vai finalmente visitar a sua família, visitar a sua casa. Então vamos ver que lições é que este capítulo nos traz. Vamos iniciar com a nossa prece, por isso vou pedir, como sempre, que possam ir achando uma posição confortável, ir respirando fundo e elevar o pensamento a Jesus e aos nossos mentores espirituais. Amado Jesus, nossos corações aqui reunidos uma vez mais em Teu nome, para aprender, para confraternizar, para experienciar. Em nossos corações surge a confiança e a fé de que não estamos sós. No ressoar das Tuas palavras, que onde estiverem dois ou mais, orando e falando verdadeiramente em meu nome, aí o Cristo também se fará presente. Guia-nos, Jesus, uma vez mais, pelos prados verdejantes do conhecimento, pelas sombras refrescantes da árvore frondosa, pelo alimento maravilhoso do fruto do amor, onde a alma, onde o nosso espírito chegou cansado, mas que logo encontra a oportunidade de reformular suas forças, de clarificar suas ideias, de limar os seus sentimentos. Basta para isso que tenhamos a humildade de aceitar o serviço, que tenhamos a pureza de aceitar a vontade do Pai em nossa vida. Amado Jesus, que a Tua mão amiga possa afagar hoje e sempre a humanidade, que nos possas dar a Tua paz e que nós possamos retribuir com trabalho, com trabalho e com trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada ao Filipe por essa prece tão linda. Nós vamos continuar nesse
esse sentimento de paz e de harmonia para nós fazermos a nossa leitura. Só já aqui para vocês, aí está. Então, vocês hoje têm a Jaque lendo aqui o capítulo do livro Nosso Lar, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. E o capítulo é Regressando à Casa. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana que seguira adiante. Clarencio abraçou-me e falou: você tem uma semana ao seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo. Atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã. Se quiser ir a nosso lar, aproveitará a minha companhia. Passe bem, André. Último adeus à delicada mãe de Lísias, e me vi só, respirando o ar de outros tempos a longos astros. Não me demorei a examinar pormenores. Atravessei celeremente algumas ruas, a caminho de casa. O coração me batia descompassado à medida que me aproximava do grande portão de entrada. O vento, como outrora, sussurrava-me carícias no arvoredo do pequeno parque. Desabrochavam azélias e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pórtico, ostentava-se carbosa a palmeira que com Zélia eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de Jaracandá? E o grande retrato, onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo? Alguma coisa me oprimia ansiosamente. O que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova, transformada em jovem casadora. E quase no mesmo instante vi Zélia, que saía do quarto, acompanhado de um cavalheiro que me pareceu médico à primeira vista. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam rebolar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Compreendi a situação e calei-me, desapontado. Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa, mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavaleiro alguma coisa que não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso: só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco. O doutor Ernesto reclama absoluto repouso. Quem seria aquele doutor Ernesto? Perdia-me num mar de indagações quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa: mas, doutor, salve-o por caridade. Peço-lhe, não suportaria uma vez mais... Desculpa. Não suportaria uma segunda viuvez. Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. O corrisco não me fulminaria com tamanha violência. Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Valia a pena
de ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? Corri a meu quarto, verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. De pronto, tive impetos de odiar o intruso com todas as forças, mas já não era o mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Assentei-me decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e ele sair várias vezes acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amargura, de amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. E meu filho, onde estaria ele? Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita. Não só para colher notícias do doutor Ernesto, mas como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo, não sei por que penso tanto nele. É como uma coisa que não sei bem definir. Não terminou, lágrimas abundantes borbotavam-lhe dos olhos. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora essa, era o que nos faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a vocês determinantemente qualquer alusão nesta casa a seu pai. Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Já vi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes. E você não me pode ajudar nisso? A filha mais jovem interveio acrescentando. Desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. A outra, embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudades de papai? Vocês também não amam, não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. Ora, tornou Zélia, nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente sobre a feição de pensamentos confortadores. Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao lar terreno. Angústias e decepções sucediam-se no tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Sem haveres, sem títulos, sem afetos, somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de além-túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de
perplexidade ao ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarencio passou oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga e reta. Percebendo o meu abatimento, disse solícito: compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos opera sempre quando seguida verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Agradeci sensibilizado e pedi que não me desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Então, em face da realidade absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélio? E se fosse eu o viúvo na terra? Teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar novo consórcio? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria lá, talvez em piores condições, se Zélia não houvesse aceitado a aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. É isso aí, André. Que lição, não é? Quantos de nós, em semelhante situação, conseguiria manter os ensinamentos do Cristo, não é? Perdoar. E o interessante é que ele conseguiu imaginar que, peraí, se fosse eu no lugar da Zélia, não estaria eu fazendo a mesma coisa? Não estaria eu casado novamente? Não é? Mas eu não posso deixar de imaginar o susto que o André tomou ao ver, né, a filha mais velha já casada, com filho no colo, a mulher casada novamente, o quarto mudado. Deixa eu partilhar com vocês aqui. Muito bem, vamos dar uma olhada e explorar um pouquinho sobre esse capítulo de hoje. Então, um pouquinho do que nós vimos na volta de André não foi só o susto que ele tomou, não é? Uma das coisas muito bonitas é ele andando, caminhando até a porta da casa dele, e ele fala que era primavera, e ele comenta sobre as flores, e ele viu ali a árvore que ele havia plantado quando ele casou com Zélia. Olha que bonito, não é? Muito bem, regressando à casa, do capítulo 49. E aí eu faço uma pergunta. Os nossos familiares desencarnados nos visitam com frequência? Eu acho que todos nós temos alguém que já partiu, não é? É a ordem correta, né? Os mais velhos vão, né? Os mais novos ficam. Infelizmente, alguns de nós perdeu alguém mais novo, mas nós temos familiares que já partiram. E aí, como é que se explica essas visitas? Nós vimos com o André no nosso lar que ele precisou de merecimento para poder
visitar a família dele, não é? Não foi quando ele quis, não é? E o espírito de verdade, ele fala uma coisa que é super interessante, que os espíritos, eles não têm só acesso a nos ver, eles não têm essa oportunidade de nos ver, mas eles também conseguem saber exatamente o que nós pensamos. Daí nós atentarmos tanto aos pensamentos. E o Kardec, ele comenta que seria muito mais fácil se esconder de um encarnado do que de um desencarnado. Não há como se esconder de um desencarnado. Não há como fugir. A questão 343, a pergunta é: os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? E o espírito de verdade responde: muito frequentes são eles que nos vêm visitar, como ides visitar em encarcerado. Desculpa, como ides visitar um encarcerado. Então, como se nós fôssemos ali uma prisão, visitar um prisioneiro, né? Levar um bolinho. Eles vêm nos visitar porque, enquanto encarnados, é como se nós estivéssemos, não é, ali presos à matéria. E nós vimos que no capítulo anterior nós vimos sobre o desdobramento. Nós vimos como o exemplo do Rodrigo, que em criança, durante o sono, ele conseguiu se desdobrar, não é? Ele teve aí essa oportunidade de se desdobrar para ir visitar a família, não é? No nosso lar. E os nossos mentores, uma coisa que nós não comentamos na semana passada, é que os nossos mentores espirituais também usam o nosso estado de sono para poder se comunicar conosco. Muito interessante, nós sabemos que muitas vezes a gente não consegue se lembrar, mas eles realmente usam dessa oportunidade quando nós estamos fora aí da matéria para poder se comunicar. Com relação a essa questão 343, o nosso irmão Miramês diz que a criança, depois da morte, em se desligando do corpo físico, readquire o vigor que antes tinha, notadamente, quando é o espírito mais ou menos evoluído. Aí nós vemos que, dependendo da evolução, eu não vou ligar muito nesse assunto, porque nós falamos sobre isso, dependendo da evolução do espírito, não é? E do merecimento, e do controle dessa mediunidade, e vários fatores vão aí dizer como é que você tem controle do seu sono. Mas nós dissemos e eu vou repetir novamente, que é sempre bom lembrar, a prece antes do sono e a prece ao acordar. Não tem receita, essa receita não falha, gente, não falha. Nós vamos ter um trabalho em grupo agora, e eu vou pedir que nós que estamos aí presentes disponíveis, possamos nos atentar a um ponto interessante. André relata que Zélia parecia totalmente insensível ao seu gesto. No entanto, a sua filha mais velha pôde aceitar o conforto sobre feição de pensamentos confortadores. Por qual é a razão que se deu essa diferença entre elas? Aí nós vamos abrir aí o microfone e eu vou pedir a vocês que comentem. O que vocês acham? Por que que a Zélia, ele gritou e ela não conseguiu ouvir ou sentir ou receber aí essa sensação de que ele estava ali, mas a filha não é tio, mas daquele dia ela começou a pensar mais nele e ela se acalmou ali um pouco com essa intuição que o pai lhe passou. Eu vou pedir aos meus queridos irmãos para me ajudarem aí. Mônica? Eu acho que ela, como foi referido, acho que eu percebi bem, ela é espírita, não é? A filha mais velha. É Provavelmente estudante. ela tem, sim, estudante.
provavelmente ela já tem outro conhecimento e intuiu que o pai estava ali. Provavelmente, acho que é isso. É uma boa Ela estava direção mais essa. aberta, ela estava mais aberta a isso. É uma boa direção essa, realmente. É uma boa direção. Acho que É isso, é isso. Mas alguém? Sim, acho que como ela já estava com mais conhecimento, também já estava mais, como diz a Mónica, eu acho que mais sintonia com o plano espiritual e conseguiu, pronto, com o canal um pouquinho mais aberto, captar os pensamentos amorosos do pai, desde cedo, desde aquele dia de manhã, não é? Ele já mostrava essa intenção e essa vontade enorme de visitar a família, portanto, ela deve, com certeza, captou essa intenção amorosa dele e como o coração dela sente amor e a saudade do pai estava mais em sintonia com o pensamento dele. Ó, Felipe, Mônica, Dona Maria, e aí? Nós aqui achamos exatamente isso. O que a Ana disse, que tem a ver com a sintonia, foi a primeira palavra que nos veio à cabeça quando falámos nisso. Tem também a ver com um princípio da predisposição, ou seja, a filha está predisposta a deixar que a sua mente, ou não sei se é a mente, se o seu espírito, viaje a outros alcances. E como ela se abriu a esse novo mundo, digamos assim, ela consegue começar a captar outras percepções que uma mente cerrada somente naquilo que vê não consegue. Nunca podemos esquecer as palavras de Jesus Cristo, que diz quem tem ouvidos que ouça, quem tem olhos que veja, não é? É mesmo isso, que é, nós lemos isto quando é que foi? Não sei se te lembras. Lemos agora, durante a semana que passou, uma coisa muito engraçada, que eu na altura até chamei a atenção, só que agora não sei pôr de pé, que é, acho que está no Evangelho. Eu nunca tinha reparado naquilo, mas dizia qualquer coisa como para aqueles que estão na doutrina espírita que não têm uma mediunidade aflorada, a única forma que têm para vivenciar esse mundo invisível é a liberdade do pensamento. Quando nós castramos o nosso pensamento, estamos a fechar a porta para tudo o que há de novo que não conhecemos porque não vemos. E então acho que esse é o grande vínculo que está muito associado à sintonia, na nossa perspectiva de ver, que permite que se estabeleça este canal de comunicação entre pai e filha e que não se estabeleceu entre esposa e esposo. Mada? Acho que todas as conclusões falaram de tudo, não é? Acho Não é? que não tenho muito mais a acrescentar, só o pequenino facto de ela já acordou com saudades do pai, portanto, até que ponto ela já não sabia que ia receber a visita do pai naquele dia. Não é? E uma coisa muito bonita que nós aprendemos na doutrina espírita é que cada espírito, cada ser, ele é muito individual, é muito único. Então, cada um de nós temos uma velocidade, um tempo, não é? E esse despertar, ele acontece em diferentes momentos para cada um. A filha de André, ela acordou antes, olha para você ver, antes do desencarne, ou seja, ela teve o despertar antes, diferente de André, que isso foi depois do túmulo, não é? E nós vimos que no início do livro, André chama atenção para que nós possamos aprender tudo isso. Ele diz alguma coisa sobre
o suor que nós devemos ter agora, enquanto encarnados, para evitar as lágrimas depois do desencarne, não é? Ele acordou, mas acordou, já estava lá e fechou a cortina e ele, opa, é isso mesmo? E ela não, ela teve aí essa oportunidade. Uma coisa que muito, muito interessante que eu aprendi na doutrina espírita no início foi alguém, que eu não lembro quem, dizer que imagine Jesus a explicar exatamente o que nós sabemos hoje, 2000 anos atrás, para aquele público que ouvia os sermões dele. Não é? Olha, vocês vão desencarnar, imagina explicando isso. Eles não entenderiam, não é? Olha o que aconteceu quando esse livro que nós estamos quase terminando para ler foi publicado na década de 40. Não é? O bafafá que foi por causa das coisas que André relata. Um ônibus que voa, televisão plana a cores, não é? Essas coisas que André detalha no livro, na década de 40, nem sonhavam em conhecer, eu estava além, não é? Então, os críticos caíram em cima, né? Tipo, não, esse Chico Xavier está fora de si. Então, explicar algumas certas coisas como essa para André, quando ele estava encarnado, talvez ele não entenderia, talvez ele não estava preparado. Não é? Nós não podemos julgar, porque nós conhecemos muitas pessoas que ainda não estão preparadas para despertar. Não é? Mas foi bom chamar a atenção sobre esse fato, porque será que o nosso eu de anos atrás teria a mesma sensibilidade que tem hoje? Claro que não. Nós somos seres completamente diferentes, não é? E é bonito saber que nós estamos mais predispostos a receber essas intuições aí dos nossos entes queridos quando eles vêm nos visitar, não é? E espero que eles recebam mais orações do que o André. Não, porque o André recebeu muitas orações, mas ele ficava, nossa, minha família não orava por mim, o que aconteceu? E aí está o motivo, ele descobriu hoje. Muito bem, meus queridos, muito bem. Então, vamos aqui continuar. Tudo muito lento aqui, peço desculpa. Então, de pronto, tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. Não tem como não ler isso e não sorrir. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Seria como chutar ali um pênalti no último minuto do segundo tempo, não é? Para ganhar um jogo e chutar fora se ele não tivesse se atentado à oportunidade. Essa grande teste que ele estava recebendo ali de oferecer o perdão. E eu fiquei tão feliz quando eu li até o fim, que eu falei, poxa, André, finalmente, né? Graças a Deus. Nós acho que todos nós estamos torcendo para o André nessa aceitação. E será que o perdão é necessário ao nosso progresso? Será que oferecendo perdão ao próximo, a outros, nós iremos progredir? Será que irá aí como é que eu posso dizer, acelerar um pouquinho ou vai fazer com que nós possamos seguir adiante como numa fila? Nós vamos, então, eu vou pedir a Amada para ler para mim, por favor, para todos nós, não só para mim, esse texto de Emmanuel, do livro Mentores e Ceareiros, é uma psicografia de Chico. Muito bem, então com o título Perdão e Progresso. O progresso é realmente a vitória do perdão. Podemos assim defini-lo como sendo a sinfonia do trabalho, em que milhões de vidas renunciam a si próprias, a fim de que a evolução prevaleça, em toda a parte, gloriosa e sublime. É possível averiguar a exatidão de nossa assertiva na própria casa que nos serve de templo às aspirações. Não fosse o retraimento da pedra que se oculta resignada, não se equilibraria o edifício nos alicerces.
não fosse a humildade da argila que cede aos propósitos do oleiro, e não poderíamos contar com o tijolo simples, sustentando as paredes acolhedoras. Não fosse o minério que sabe morrer na forja ardente, e não disporíamos da férrea argamassa ao cimento bem posto. E não fosse a obediência da madeira exilada do ninho verde que lhe é próprio, e não conseguiríamos os recursos que nos sustentam o teto. Todas as obras úteis, por mais singelas, requisitam o perdão na base em que se levantam. Não te confies desse modo às sombras do antagonismo e ao fel da aversão. Recebe os adversários da própria senda à feição de valores que te renovam. Aceita-lhes a cólera ou a perseguição inesperada, como serviços gratuitos ao teu próprio engrandecimento. De vez que das anotações que te enderecem, retirarás sempre valiosas lições, objetivando-te o aprimoramento e a paz, a elevação e a alegria. Aprenda a sorrir para a dificuldade, envolvendo aqueles que a provocam em tua mensagem de simpatia. Observa a ignorância onde muitas vezes te parece surpreender a perversidade e repara a miséria onde em muitas ocasiões acreditas encontrar as trevas do crime. E, socorrendo uma e outra com os teus gestos de compreensão e de amor, edificarás sobre os elementos aparentemente contrários à tua felicidade o abençoado caminho de tua grande ascensão. Perdoar para progredir é a mensagem, né? E agora que André ofereceu finalmente esse perdão, é de se esperar que ele prossiga, que ele progrida, não é? E nós iremos ver o quanto ele vai progredir no momento em que ele retornar ao nosso lar depois dessa visita ao lar terreno. E nós iremos também ver esse progresso escrito entre linhas nos próximos livros que nós iremos ler juntos, se Deus quiser. É muito fácil falar, é muito fácil dizer em teoria, para que nós possamos oferecer o perdão a todos, porque cada um de nós sabemos o que nós levamos no coração. E só Deus e cada um de nós sabemos o que está ali, não é? E eu vi o Divaldo falando uma vez que se você pedir perdoar alguém ou pedir alguém para te perdoar e a pessoa não te perdoar, esse já é o problema da pessoa. Então, o que as pessoas pensam, o que elas falam, elas não é a sua responsabilidade. Você é a sua própria responsabilidade. Então, antes de atentarmos ao que os outros estão fazendo ou pensando, vamos pensar em nós primeiro. Não é? Meu pai sempre fala que tentar tirar o pérpura do olho de alguém enquanto nós temos uma madeira enorme ali encerrada. Temos que nos atentar a nós, nesses tempos em que nós estamos, para que nós possamos progredir. E nós vamos seguir para a última leitura. Clarencio, nosso querido irmão Clarencio, nosso amado e sábio irmão Clarencio disse: apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Opera sempre, quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Então, Mônica, você quer ler para a gente? Se você puder, Sim, nós vamos ler o posso sim. Evangelho no capítulo 11, no item 4. Uhum. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão de que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos.
Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Obrigada, Mônica. Está muito pequenina as letras. Ah, tá pequenininho para você? Desculpa. Não faz mal, é a idade. Mas aí está, meus irmãos, a idade. A idade. O amor ao próximo, porque para perdoar nós temos que amar, não é? É uma coisa conectada à outra, não é? A caridade é a base do amor, né? E o perdão sem amor é preciso que nós façamos. Eu acho que foi um dos grandes ensinamentos de Jesus. Partes do Evangelho tem a tradução para amar ao próximo como a si mesmo, e outras, em outros livros, de Mateus, por exemplo, fazer ao próximo o que você gostaria que fizessem a ti mesmo. E Jesus, ele fala na parábola do devedor, aquele que deve, e que pede ao Senhor perdão pela dívida, e o Senhor perdoa, mas quando ele chega lá fora, ele encontra alguém que deve ele, e ele cobra, e ele prende a pessoa que deve ele, sem perdoar a dívida. Então Jesus diz que o Senhor diz, volta aqui, mas eu não te perdoei? Como é que você não perdoou o próximo? Como é que você pode pedir que eu perdoe a sua dívida se você não está perdoando a dívida do outro? Não é? Bem, eu não vou me estender. Oi. Eu queria... Apareceu? Eu não estou com a fisionomia muito boa para aparecer em público, não, mas eu queria fazer aqui uma intervenção que me emociona muito quando eu leio esse final desse livro, que sempre me emocionou e foram várias vezes que eu li. E quando chega nessa parte em que André questiona ele mesmo, né, sobre o comportamento que ele teria se fosse ele o viúvo, o comportamento que teria se fosse ao contrário. Nós deveremos carregar conosco essa indagação, sempre. Porque nós temos tido como nosso tudo que nos rodeia. E nós sabemos que tudo é do Pai, nada nos pertence. A família, os filhos, a casa, o carro, o trabalho. Então, denota-se que depois que você parte para o plano espiritual, só os corações ligados ao seu coração têm a capacidade de sentir você. Porque a partir do momento que você vai para o plano espiritual, quem fica no plano material tem que estar com o coração aberto para sentir o amor daquele que foi e daquele que fica. Se no coração da família permanece o amor por aquele ente que partiu, com certeza ele estará nos visitando em oração, em pensamento, e às vezes até presencialmente. E se fechamos o coração e deitamos o esquecimento com toda a nossa ignorância do plano espiritual, como aconteceu com a família de André,
Não é pelo fato da filha dele estar nas lides do espiritismo, não. É porque ela tinha o coração aberto ao amor do Pai, ao amor daquele que foi o seu progenitor, ao amor daquele espírito que a acompanhou naquela romagem terrena, né? Independentemente dos títulos, filho, pai ou qualquer o que seja, porque André deixa bem claro, a minha família não é só eles, são todos aqueles que estão na Câmara de Retificação, são todos aqueles que fazem parte da caminhada universal de volta à casa do Pai. Então, isso tem que ficar bem claro em nosso coração, independentemente dos títulos egoístas que nós temos, a dizer que tudo é nosso, mas nada é nosso, tudo é do Pai. E o perdão, realmente, ele nos coloca bem à frente na caminhada evolutiva, que se não fosse, Jesus não ensinaria na sua oração, Pai, né? Que nós devemos perdoar na medida que somos perdoados, né? Então, Jesus deixou o perdão também como o caminho, a muleta, o cajado que nos escora na nossa dificuldade evolutiva. Então, vamos lembrar disso. Cada vez que nós olhamos, nós estamos entrando no mundo regenerado. E a família universal faz parte do mundo regenerado. Muito obrigado. Desculpa aí. Eu não estou gostando dos desculpas. Desculpa, é a idade. Desculpa, eu não sou... ter falado tão bonitas palavras no meu coração. Não se pede desculpa para essas coisas. Obrigada, Pai, pela contribuição. Realmente, o livro Nosso Lar é essa escola, não é? Realmente te força a olhar para dentro de si mesmo. E quando você olha para dentro de si mesmo, você consegue, se você olhar direitinho, você consegue chegar mais próximo a Deus. Não é? Porque o que deveria ter dentro de você é esse amor, essa certeza da compaixão e misericórdia de Deus por todos nós. Realmente, como meu pai disse, sobre o amor e essa ligação da filha com o pai. Faz muito sentido, não é? Todos felizes hoje com o estudo? Bem, olha a gente aí, conseguindo acabar a tempo. Então, nós vamos fazer nossa prece de encerramento, agradecer a Deus por essa maravilhosa oportunidade e vamos, se eu conseguir colocar uma música para Amanda. Querido e amado Mestre Jesus, que nos envolves em teu carinhoso abraço nesta hora. Te agradecemos, querido amigo, pela bênção do teu amor, que vem libertando o nosso coração das pesadas angústias, das pesadas mágoas, das desilusões. O teu amor que vem nos libertando, nos chamando para a vida superior. E nós seguimos o teu chamamento, querido amigo, sequiosos de amor e paz. Sequiosos de entendimento,
sequiosos, dessas fontes sublimes que nos renovam o ser para a divina evolução. Agradecemos, Mego Rabi, por este momento de união que nos permites realizar nas diversas esferas da vida, por nos permitires este abraço carinhoso entre corações amigos que se dispõem a aprender. Se conosco, querido amigo, e abençoa-nos os propósitos de evangelização e progresso. Que a vossa paz faça presente em nós hoje, agora e sempre, e que assim seja. Muito bem, obrigada, amada. Obrigada a todos vocês pela participação. É sempre muito, muito bom, não é? Nos reunirmos aqui. Eu vou pedir que Deus nos abençoe e que nós possamos estar aqui na próxima semana, se Deus assim o permitir. Mas eu não posso me despedir sem pedir que Deus traduza a todos vocês os meus agradecimentos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Vão com Deus e que o Senhor vos acompanhe. Olha, um beijo no coração.